BR 3280-4343. Colégio Liceu. Olá, muito bom dia Olímpia, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia mundo, afinal estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais para todo o planeta. Bom dia e boa noite também, quem sabe, afinal nós teremos a reprise do Jornal Regional logo mais à noite, então também você que estiver acompanhando a reprise, seja bem-vindo, não se sinta excluído não, viu? E quem está com a gente aqui ao vivo na hora do almoço, agora 11 horas e 19 minutos, meu muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu sou o Kleber Luiz e estou chegando para te levar muita informação de bandeja, né, neste horário de almoço, já 11h19, muita gente já pensando em comer daqui a pouquinho, tem gente que já está preparando o almoço, acompanhando aqui o nosso Jornal Regional, que chega pelo rádio, pelos 1490 kHz da sua difusora AM de Olímpia, a Rádio do Povo, e também, claro, a gente chega pelas redes sociais, e não tem fronteiras, rompendo todas as fronteiras, né, para levar informação para todo esse Brasil e para o mundo também, afinal estamos pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, estamos ao vivo também pela Se Liga TV, pela Band FM 88, Band FM 95.9 e Nativa FM 88.5, é tanta rádio, é tanta frequência, é uma potência esse Jornal Regional, meu muito obrigado a todos aí pelo carinho, 11... Potência! É uma potência da comunicação regional. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela companhia. Agora 11 horas e 20 minutos, 21 graus neste momento em Olímpia, capital nacional do folclore. Jornal Regional está no ar e claro que eu quero a sua participação. Você pode participar pelo nosso Difusap, é o WhatsApp da difusora, tá na tela, 1732806603 para sugestão de reportagem, para deixar o seu comentário sobre algum assunto que a gente estiver abordando aqui também. Se você preferir, pode deixar o comentário aí no vídeo, se você estiver acompanhando a gente ao vivo, é claro, né? Agora na hora do almoço, para a gente poder ler o seu comentário aqui também com a sua opinião, com a sua participação. Pode ficar à vontade, este programa é todo seu, é feito por você, por isso que é o sucesso que é, aqui você tem vez e tem voz, a difusora é a Rádio do Povo e não é à toa, né? Não é apenas uma frase de efeito. Bom, agora 11h20, vamos rapidinho passar aqui o cardápio para vocês, quais são as principais notícias, os principais assuntos que nós vamos abordar no programa de hoje, para depois a gente chegar ao aço, porque hoje tem muita coisa para eu falar para vocês, viu? A gente começa com uma história revoltante. Aqui em Olímpia, um homem, um frentista, foi preso ontem em flagrante por maus tratos contra animais. Tudo isso aconteceu quando funcionários da CPFL foram lá realizar o corte de energia na casa. Os próprios funcionários da CPFL chamaram a polícia. Tinha 2 cachorros lá, 2 animais, um deles morto, morreu de fome. Daqui a pouco eu vou contar melhor essa história para vocês. O homem foi preso, não teve nem choro, nem vela. Foi direto pro Chilindró, porque agora esse tipo de crime é inafiançável. Inclusive foi a primeira prisão deste tipo aqui em Olímpia, desde que no ano passado a lei que fala sobre isso sofreu alterações, tá bom? Daqui a pouquinho a gente traz detalhes dessa história revoltante aqui no Jornal Regional. Outra história revoltante também é o seguinte, imagina só, cidadão foi beneficiado com a saidinha temporária. Deu o horário de voltar para a prisão, não voltou. Aí ele estava andando tranquilamente, certo da impunidade pelas ruas da cidade, quando a polícia militar chega junto e recaptura o fujão. Aí a polícia tem todo o trabalho, o desgaste de fazer abordagem, levar o sujeito, apresentar ele na delegacia para encaminhar ele de volta para a prisão. Só que os policiais perdem tempo, eles começaram a abordagem no comecinho da noite, era 3 horas da manhã, quando finalmente registraram o BO, apresentaram o indivíduo. E sabe o que aconteceu com esse cara? Fugitivo do CPP, Centro de Progressão Penitenciária lá de Rio Preto. Coloca a imagem do CPP pra gente aqui, ó. É essa unidade prisional, fica aqui em Rio Preto, pertinho da gente. Sabe o que aconteceu com esse fujão? Voltou para casa, é para casa, não é para cadeia não, voltou para casa antes da polícia, se duvidar saiu do plantão policial antes dos policiais que levaram ele. Como que a polícia ainda consegue encontrar motivação para fazer determinados tipos de serviço? Eu não consigo entender, porque perdeu tempo. Uma viatura que poderia estar na ronda aí fazendo flagrante de tráfico, etc e tal. Imagina a frustração desses policiais, uma viatura que poderia estar empenhada para
defender a sociedade, não que não estivessem defendendo ali naquela ocorrência, mas vocês entenderam a sensação que o policial deve ter tido na hora? Nossa, eu perdi tempo aqui, poderia estar fazendo outra coisa, então, porque foi lá e os policiais militares fizeram o que tem que ser feito, parabéns para eles, não estou criticando a PM aqui não. Problema, e nem o delegado também que conduziu o caso, é que o pessoal do CPP não quis o preso. Depois eu vou explicar direitinho o motivo pelo qual eles recusaram o bandido. Agora vão marcar a hora para o bandido voltar. Se ele já tinha hora marcada e não voltou, você acha que ele vai voltar hoje em horário comercial para a cadeia? É, porque o pessoal do CPP falou que já era tarde, era de madrugada. E aí eles não podiam receber o criminoso lá. É que tem muito ladrão por aí, né? Vai que abre a porta do CPP à noite, né? Tem muito bandido, assim, em volta, vai que eles estavam com medo, né? Não sei que situação é essa. Daqui a pouquinho a gente fala mais dessa história. Um outro caso também preocupante na nossa região, para você que acha que é brincadeira. Dessa vez, a notícia vem de Catanduva. A cidade está com 100% de leitos ocupados, tanto nos hospitais quanto na UPA. Catanduva, 100% de ocupação de leitos. A cidade já começou a rejeitar pacientes. Quando o CROSS liga falando que tem que internar gente lá, eles recusam. Daqui a pouquinho também a gente traz os detalhes lá de Catanduva para você, aqui no nosso Jornal Regional. Ah, e tem a área azul, coloca a área azul pra gente aí, a área azul da discórdia, viu? Saiu agora há pouco no Diário Oficial aqui de Olímpia a regulamentação da área azul digital. A área azul já tem aqui em Olímpia um bom tempo, a população já se acostumou, mas agora eles estão fazendo alterações na área azul. Na forma como você compra o cartão, é para deixar até de uma forma mais prática. Eu não sou contra isso não. Só que o decreto regulamentando aí, né, a nova área azul digital saiu agora há pouco no Diário Oficial e ele trouxe alguns pontos ali meio polêmicos, viu? Já vou começar aqui falando para quem é motorista de aplicativo, motorista por aplicativo, né? Tem o pessoal da GPCar, Uber, tem quais outros aplicativos aqui? Acho que a Decar também tem aqui em Olímpia. Tem uns aplicativos aí, umas plataformas. Esse pessoal, pelo jeito, não vai gostar nada disso, hein? Daqui a pouco eu vou falar o porquê. É bom você conhece alguém que trabalha aí, fique atento. E você, motorista, também, para entender algumas regras. Eu pensei algumas partes principais do decreto, que saiu agora há pouco. E já eu vou falar com vocês, vamos conversar sobre essa nova forma da área azul aqui em Olímpia. Essas e outras informações, tem também pagamento do auxílio emergencial, tudo isso. Ah, e tem a nova variante também, a tal da P4, que foi identificada aqui no interior de São Paulo. Vamos falar sobre a variante de Manaus, que também está aqui na nossa região, tanto na região da DRS de Barretos, que compreende Olímpia, quanto na DRS de Rio Preto. Muitos casos, é a variante predominante, a de Manaus, com uma variante de preocupação. Então a gente vai falar sobre isso hoje também aqui no Jornal Regional. E é claro, a gente também vai ter a sua participação. Falando nisso, já coloca... Hoje ele vai aparecer. Suspense, suspense. Você ontem eu falei, vamos lá, imaginem como seria Reginaldo Henry. O nosso sombra, que já faz quanto tempo que você está aqui, Reginaldo, só aparecendo a voz? Fala aí, só a voz. Uns 3 meses? 3 meses, é só a voz do Reginaldo. Vocês não viam o Reginaldo. Mistério. E hoje eu resolvi acabar com esse mistério, porque todo mundo perguntava, Kleber, como é o Reginaldo? E até porque eu não quero apanhar sozinho também, então eu vou colocar a cara do Reginaldo aqui, para se alguém não gostar do que a gente fala, divide a porrada, né? Metade com o Reginaldo, Poxa. Metade em mim. Porque, né? Eu não falo. Eu não tô a fim de apanhar sozinho já, desde sei lá quando que eu tô aqui, né? Então vamos dividir o fardo. Reginaldo Henry, neste momento você não tem aquele barulhinho dos tambores aí, né? Procura os tambores. Vamos enrolar um pouco. O programa já está atrasado, mas não estou nem aí. Vamos enrolar mais um pouquinho, né? Porque agora o Reginaldo Henry está aí com a gente, nós vamos acabar com esse mistério. Para você que, né, mandou sugestões aqui, o pessoal mandou uns retratos falados, viu, Reginaldo? De como seria... Bonito. Reginaldo Henry. Olha, tem aqui que uma criança desenhou, ficou bem mais bonito que a realidade. Você tem uma ideia. A Então criança... tá ótimo. A criança sempre fala a verdade, né? É, nesse caso ele exagerou um pouco. Vamos ver então, Reginaldo, cadê? Coloca na tela a imagem do Reginaldo Henry, vamos ver. Olha aí! Acabou o mistério, a revelação do século. Adivinha Reginaldo Henry. Adivinha quem é? Assou! Tudo bem, Reginaldo? Tudo bom? Como é que você está? Como é que está todo mundo que está assistindo agora? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui.
Firmes e fortes. Reginaldo Henry, agora com imagem, porque é só o áudio, né? Não, vamos colocar a imagem do Reginaldo aqui, né? Com essa beleza toda, eu nem pedi o cabelo hoje. Aí, tá vendo? Agora você tem que passar maquiagem antes de vir, passar base. Vou passar. Tá? Você tá, né? Pra poder aparecer aqui no Jornal Regional. Bom, o Reginaldo vai ler os comentários pra gente agora. Tem comentário aí já, Reginaldo? Comentários na página da página aí da Difusora. Da Difusora. O pessoal que tá mandando os comentários aqui, ó. Odair Bellarini. Ballarini, eu acho. Ballarini. Bom dia. Bom dia, Odair. A Eide Vieira. Bom dia, Kleber. Uma abençoada quarta-feira. Valeu. A Cleide Rosa Luca. Bom dia, Kleber. E a Diva Pereira. Bom dia, Kleber Luiz. Bom dia, Diva. A Diva é lá de Altaíra. A região inteira tá em peso aqui, acompanhando o nosso Jornal Regional. Deixa eu ver se escapou mais algum, que às vezes some. Ó, Rosimar Carneiro tá aqui também. Ana Paula Silvanesa, é isso, né? Ângela Capelari, Carmen Lúcia, toda essa galera que tá aqui com a gente, meu muito obrigado. Tá aí, ó. Cleide da São José também tá aqui com a gente. Muito bem, daqui a pouco o Reginaldo volta. O Reginaldo vai me ajudar aqui comentando também. Sabe o Cidade Alerta? Tem o Percival, o Balanço Geral São Paulo tem o Lombardi. Aí eu falei, hoje nós vamos aderir, vamos colocar o Reginaldo Henry aqui para poder falar com a gente. Daqui a pouco você volta para comentar aqui os assuntos com a gente. Bom, mas agora vamos falar sério, 11 horas e 29 minutos, vamos direto para as informações. Olha essa aqui que revoltante, um frentista, o José Paulo de Oliveira Duarte, de 26 anos, morador no Quinta da Colina, aqui em Olímpia, foi preso por maus tratos a animais. Os policiais militares foram acionados por funcionários da CPFL que foram na rua Inês Girardi Fernandes, no Quinta das Colinas, para cortar energia. Eles disseram que haviam 2 animais de estimação abandonados na casa. Chegaram lá para fazer o corte da energia, constataram a situação, tinha um cachorro maior que já estava morto e o outro bem debilitado, pele e osso. Eles encontraram um documento na casa em nome do José Paulo, perguntaram para os vizinhos sobre ele, e os vizinhos disseram que o José trabalhava como frentista em um posto às margens da rodovia Assis Chateaubriand. Eles então ligaram, né, pediram para os vizinhos chamarem, o rapaz foi até lá e na maior cara de pau assumiu que os cachorros eram dele, disse que saiu ali daquela casa há mais ou menos um mês, porque foi morar com a companheira dele, mas pediu para outra pessoa cuidar dos cachorros que segundo ele seriam doados. Essa história, claro, não colou, porque o animal está ainda sob responsabilidade dele. Não pode delegar para uma terceira pessoa. Ou ele doa os animais, retira lá do quintal dele, ou ele tem que ir lá ver como é que está a situação, né? Ele foi preso em flagrante, levado para a cadeia de Colina, não teve fiança. Essa foi a primeira prisão aqui em Olímpia com base nessa nova lei sobre maus tratos a animais, né? Houve uma mudança no ano passado, agora é inafiançável, aumentou também o tempo de prisão para quem faz isso e agora vai direto para a cadeia. E tem que ser assim mesmo. Gente, tinha um cachorro lá, um cachorro maior, só pele e osso, já estava morto. E pelo jeito já estava morto há muito tempo ali. Eu não sei se os vizinhos não percebiam nada. Tem isso também, tem a questão da vizinhança, né? Vamos falar do frentista, do dono dos animais, mas também a vizinhança tem que ficar mais atenta, né, gente? Porque é um dever de todo mundo cuidar também dos nossos animais. É da sociedade isso, não tem como fingir que não existe. Você não pode ajudar, denuncie pelo menos. Essa história de, não quero me envolver, isso não existe mais. Até porque tem muita gente que mete o bedelho onde não deve e o que deve denunciar não denuncia. O que mais tem é isso. Quando não precisa se intrometer na vida dos outros, se intromete. Aí quando precisa chamar a polícia porque tá vendo uma mulher sendo agredida, ou porque tá vendo um animal sendo maltratado, aí não quero me envolver. É engraçado esse povo também, né? Não consigo entender o que passa na cabeça da maioria dessas pessoas. Mas isso é bastante revoltante, porque, eu deixei os animais aí, mas eu pedi para uma terceira pessoa cuidar. O animal é seu, amigão. Vai doar, então já doa, vai lá, certifique quem foi que pegou o animal. Não é assim, vou doar, descarta, quem quiser vem aqui pega. Não é assim, é um ser vivo. E que eu sempre digo aqui, esses animais, se duvidar, merecem muito mais respeito, muito mais cuidado que certos tipos de seres humanos, principalmente ser humano que faz isso com eles. Então é bem revoltante essa situação aqui, o pessoal da CPFL fez o que deveria fazer, né? E agora essa companheira aí, será que ela não sabia que ele tinha os cachorros? Acho que agora ela descobriu com quem. Dá tempo ainda, viu, minha filha? Um mês só que vocês estão juntos, dá tempo ainda. Porque quem faz isso com um cachorro, pode fazer isso com qualquer, outro ser. Ou algo até pior, não tem um pingo de amor no coração. Porque esses animais que são inofensivos, que só tentam dar carinho pra gente do jeito deles. A pessoa faz um negócio desse, então dá tempo ainda, cai fora, tá?
Bom, agora uma outra notícia aqui que traz bastante revolta pra gente também, vem lá de Rio Preto. Um homem de 31 anos, foragido da justiça, foi localizado pela Polícia Militar ontem de madrugada lá em Rio Preto, no bairro Renascer. Esse homem deveria ter se apresentado de volta na segunda-feira até as 4 da tarde lá no CPP, Centro de Progressão Penitenciária. Em contato com o CPP, a situação foi confirmada, né? Ele estava foragido. Por isso o homem foi apresentado na delegacia para o registro da ocorrência. Novamente, em contato com o CPP, a polícia ofereceu apresentar o homem logo em seguida. Mas aí foram informados que seria impossível, não poderiam receber o preso foragido por conta do horário, era mais ou menos 3 horas da manhã. A polícia militar explicou que o homem não poderia ser recolhido na delegacia para que fosse apresentado durante o dia lá no CPP. O funcionário falou, mesmo assim não posso fazer nada, meu amigo. Pode colocar ele em liberdade que aqui ele não vem nesse horário. O boletim de ocorrência foi registrado para constar o fato, informando inclusive que o homem foi liberado com conhecimento e consentimento do Centro de Progressão Penitenciária. O que dizer numa situação dessa? 3 horas da manhã, liga lá a polícia falando, olha, nós estamos com um foragido aqui, nós precisamos levar ele aí para o CPP. Pô, a penitenciária não funciona 3 horas da manhã, gente? Ah, não tem ninguém para receber o preso. Gente, o cara já é interno de lá, já faz parte de lá. Não tem uma estrutura para funcionar, então coloca o cidadão na rua. Se fosse um preso mais perigoso ainda. Não que esse não seja, eu não sei nem o envolvimento dele com qual crime, não tem os detalhes na ocorrência. A gente não sabe o grau de periculosidade desse rapaz. Mas já está no CPP, o Centro de Progressão Penitenciária já é quase no finalzinho da pena, né? Já é o regime ali semiaberto, vamos dizer assim. Mas a gente vê tantos presos em saidinha que cometem atrocidades. Tem aquele caso da Kelly Cadamuro, aquela moça aqui da região que foi morta após pegar uma carona, ou dar uma carona num aplicativo, lembra disso? Que trocava lá para Itapajipe. Era um rapaz que saiu numa dessas saidinhas e não voltou. Ou seja, já estava tendo direito à saidinha, já estava num regime de progressão de pena. E fez o que fez. E aí agora o sujeito, por causa do horário, não pode pegar o cara, não pode deixar solta, coloca na rua. Polícia tem um trabalhão, se arrisca, porque nunca sabe o que vai sair de uma abordagem como essa, perde um tempão na delegacia registrando a ocorrência, para depois a penitenciária, o Centro de Progressão, não querer o preso, falar que não vai aceitar porque são 3 horas da manhã. Pô, se não pode, então, o que eles estão fazendo lá? Deixa só o pessoal para fazer a segurança dos presos lá. Tinha que ter alguém do administrativo, porque se há uma fuga, se há uma saidinha, eles não retornem, aí pegam, capturam o preso e precisam colocá-lo de volta lá, não tem ninguém 3 horas da manhã para receber o preso? Tem horário agora? Tem que agendar horário. Ô, meu amigão, ó, seguinte, você vai para casa, dorme lá quietinho, amanhã, a partir das 8, você vai lá para o CPP que você vai ficar preso de novo, tá? Se ele conseguisse cumprir o horário, ele teria cumprido já o horário que foi estabelecido quando ele saiu da cadeia, quando ele teve a saidinha, que teria que voltar na segunda-feira até as 4 da tarde. Se fosse um preso que cumprisse o horário, que fosse bem atento às regras, ele já teria voltado sozinho, precisaria da polícia levar ele. Agora o sujeito foge, é recapturado, a polícia tem um trabalhão para isso e o CPP se recusa a receber o preso porque são 3 horas da manhã. Não, eu não consigo acreditar numa situação dessa. Espero que a Secretaria de Administração Penitenciária se pronuncie a respeito disso. Por que que isso acontece? Se isso é uma conduta realmente normal, se foi corpo mole do agente de segurança, mas eu não consigo entender. Agora, 11 horas e 37 minutos, nós seguimos aqui com o nosso Jornal Regional e agora vamos falar da área azul digital aqui. Ó, a Sônia Bertuolo disse que é do Morada Verde, está acompanhando a gente, valeu, muito obrigado. Tá normal aí a transmissão ou travou? Parece que tá normal, tá fluindo o sentimento aí, que pra mim parece que tava travado, agora voltou. Deixa eu ver quem mais tá aqui, Suzy Salmazo Cataneu, valeu, Antônio Prates está com a gente aqui, Fabiana Veres também, meu muito obrigado. Bom, seguindo agora aqui com o nosso Jornal Regional, vamos falar sobre a área azul. A Prefeitura de Olímpia publicou no Diário Oficial de hoje a regulamentação da área azul digital.
Segundo essa publicação, a fiscalização do sistema de estacionamento rotativo e remunerado do município, que deverá ser realizada por fiscais da área azul e agentes de trânsito, continua como era já. Mudou apenas a forma de vender. Os postos de venda fixos serão operados por pessoas jurídicas, comerciantes ou autônomos, MEI, conveniados à Prodem, para a finalidade da venda de créditos hora da área azul digital para os consumidores finais, né, de forma avulsa. Quando a gente falou de área azul digital, muita gente ficou preocupada, mas se a pessoa não tiver o aplicativo, não tiver um celular para baixar o aplicativo, não tiver facilidade em mexer com o aplicativo, ela não vai estacionar, não vai pagar? Não. Para isso a prefeitura entende que nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Já falei isso aqui. Quando é para colocar o kit merenda, que os alunos têm que se cadastrar exclusivamente por aplicativo, eles entendem que todo mundo tem que dominar a tecnologia, porque é para a população conseguir um direito. E aí fazem de tudo para dificultar o acesso a esse direito. Agora, quando envolve arrecadação, quando é para o motorista estacionar lá na área azul e pagar a Prodem, aí eles colocam todas as opções possíveis. O aplicativo, o posto fixo nas lojas, como já ocorre com o cartão convencional, e além disso, os fiscais também da área azul vão continuar vendendo, eles são os postos de venda móveis. Então, basicamente continua a mesma forma, a diferença é que agora você mesmo pode comprar o seu cartão aí, sua hora, pelo aplicativo, sem precisar sair procurando um fiscal, se você chegar e não encontrar um fiscal perto do seu carro, como já aconteceu comigo várias vezes. Então vamos lá, os postos de venda móveis, como eu já disse, vão ser representados pelos fiscais da área azul. O horário da área azul continua o mesmo, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, e sábados das 8 da manhã até o meio-dia. Aí tem algumas regras aqui. É livre estacionamento aos domingos e feriados. O período máximo de estacionamento contínuo permitido numa mesma vaga, mesmo com cartão, é de 1 a 2 horas. Não pode ficar estacionado um carro na área azul por período superior a 2 horas, mesmo com a troca de cartão. Você não pode ficar com a mesma vaga. As operações de carga e descarga nas áreas de área azul vão ser efetuadas sem o uso do cartão horário, desde que se utilize de vaga específica para essa finalidade e deixe o pisca-alerta acionado. Agora tem um ponto aqui que eu acho que vai trazer muita polêmica nessa história. Esse ponto do decreto que diz o seguinte: veículos que exploram o serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros, intermediado por plataformas digitais gerenciadas por provedoras de rede de compartilhamento, ou seja, os aplicativos como Uber, GPK, não podem parar nas vagas destinadas ao estacionamento rotativo e remunerado quando do exercício de sua atividade, sob pena de ser considerado como veículo estacionado em local proibido. Ou seja, o motorista, isso gera uma reclamação antiga. Essa era uma reclamação dos motoristas desde quando mandaram para a Câmara aquele projeto regulamentando a atividade. Se você acionar um aplicativo, se estiver numa loja com compra, você aciona um motorista por aplicativo para que ele pegue você em frente à loja, se tiver uma vaga ali para que você não consiga, é muito peso para carregar, por exemplo. O motorista do carro por aplicativo, ele não pode parar em frente à loja para você embarcar e ele sair. Ele é multado. Não pode. Estão dificultando o trabalho dessa categoria. Já é uma briga isso, é um pedido da categoria, eu acho que aí faltou sensibilidade. Porque o motorista ele vai ficar o quê? Se ficar para embarcar um passageiro, até porque ele não tem interesse algum em perder tempo, porque tempo para ele é dinheiro. Se ele enrolar muito ali, ele vai perder uma outra corrida. Então, se ele ficar no máximo 5 minutos, vamos colocar até estacionar, às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, ou precisa colocar alguma coisa no porta-malas, 5 minutos, vamos colocar. Que diferença isso vai fazer ali? É uma pessoa que está prestando um serviço, e um serviço de mobilidade urbana também. Porque a pessoa que usa o carro por aplicativo, ela está deixando o carro dela em casa. Ou muita gente não tem o carro. E aqui em Olímpia o transporte coletivo já não é um exemplo. Tendo em vista que nós mesmos aqui tivemos que brigar para que voltassem a colocar 2 ônibus para rodar, com uma diferença de 1 hora entre cada horário que o ônibus passa. É 1 hora de intervalo, ainda tem horários do dia que não tem ônibus. Tá bom, perto do que estava, mas está longe de ser o transporte coletivo ideal que nós temos aqui em Olímpia. E só temos isso porque eu
procurei o Ministério Público, fiquei aqui uma semana batendo na tecla para que os ônibus da Autoviação Suzano voltassem. Porque senão nem o transporte coletivo nós teríamos em Olímpia. E nós não temos um transporte decente. E diga-se de passagem, a Autoviação Suzano continua dando problema na região. Anteontem, lá em Catanduva, um ônibus quebrou, soltou um dos eixos lá e o ônibus atingiu um carro que estava estacionado ainda. Provocou um acidente pela má conservação dos veículos. Estamos de olho nisso também, porque não é só prestar o serviço. O próprio Código de Defesa do Consumidor fala que o serviço público, ainda mais os essenciais, tem que ser contínuos e tem que ser prestados com qualidade e com segurança para os passageiros. E não é o que nós estamos vendo aí em muitas cidades onde a Autoviação Suzano opera. E Olímpia não é diferente. Olímpia nós temos 2 ônibus rodando dentro da cidade. Eu parei de reclamar porque é melhor isso do que nada. Já está suprindo a dificuldade, a necessidade da maioria que precisa sair para ir trabalhar. Então tá bom, não vamos mexer senão piora. Só que não é um transporte coletivo exemplar. Aí a população que quer acionar uma forma alternativa de transporte, aciona um carro por aplicativo, tem toda essa dificuldade na hora do... Cara, vocês deveriam valorizar esses motoristas por aplicativo na cidade, que estão ajudando a prestar um serviço que vocês não têm competência para fiscalizar, que é do transporte nessa cidade. E que é um direito fundamental, direito social do cidadão, já falei sobre isso, está na Constituição. E vocês, em vez de ajudar, dificultam o trabalho dessas pessoas. Então, criando uma guerra que eu não sei por quê. Aí quem trabalha com transporte por aplicativo não pode estacionar em vaga rotativa. Só que os taxistas, eles estão isentos dessa tarifa. Só que tem que ter as vagas específicas ali para os taxistas que tenham os pontos nas áreas consideradas como área azul, desde que estacionado dentro das faixas próprias e exclusivas para esse fim. Então os taxistas também vão ter uma dificuldade para trabalhar. Porque eles só vão poder parar nas vagas que são destinadas a ele também. Então às vezes tem aquela mesma história, tem um idoso com dificuldade de locomoção numa loja, chama um táxi que seja. O taxista também não pode parar ali em frente à loja. Então está dificultando a vida de todo mundo. E além disso, tem as tarifas. Vamos falar das tarifas, depois a gente volta sobre essas questões. Pagamento das seguintes tarifas: R$ 2,00 por 1 hora e R$ 3,00 por 2 horas. Além disso, a Prefeitura diz que fica assegurado ao usuário o resgate de créditos hora eventualmente não utilizados, exclusivamente por meio do aplicativo do usuário para a utilização posterior. Só que aqui é uma outra questão, para fins de resgate, pode deixar, para fim de resgate desses créditos, fica assegurada a cobrança mínima de 30 minutos de estacionamento rotativo remunerado. Está errado. Não pode. Por quê? Estacionamento rotativo, esse serviço, é um serviço público, mas é um serviço, porque se há remuneração para isso, se é algo que você faz mediante remuneração, aí tem um vínculo, né, de uma relação de consumo. A Prefeitura disponibiliza a vaga, você paga e pode estacionar o seu carro ali. Ali existe uma relação de consumo. Então esse tipo de relação, desse tipo de venda, de comercialização, de tempo ali de estacionamento, isso gera uma relação de consumo e, portanto, pode ser gerida pelo Código de Defesa do Consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor, quando fala das práticas abusivas, eles falam justamente sobre isso, cobrança mínima. Exigência de que você compre mais do que você precisa. Então, se eu fui lá, estacionei meu carro, fiquei 20 minutos na área azul, por que eu vou ter que pagar o equivalente a meia hora? Parece bobagem. Ah, mas são só R$2. No caso, vai te devolver só R$1. Não tem problema, é meu. Quero ver se o município me cobrar um tributo e eu pagar só uma parte desse tributo, se eu não vou para a dívida ativa. Qualquer outra situação, o consumidor tem que saber os seus direitos. Então eu acho que se temos um sistema digital, se tem uma forma de cobrança, né, que agora possibilita esse resgate de créditos, deveria ser o real. Você ficou estacionado ali, faz a cada 15 minutos que seja, para facilitar a cobrança até pro motorista, né, e para a prefeitura. Agora colocar meia hora, isso é abusivo. Se você fica lá 15 minutos, vai ter que pagar meia hora. Isso não pode. Aqui, ó, tá aqui nas práticas. Se ficar 35 minutos.
porque só a cada meia hora que você resgata o seu crédito. Então não tem cabimento um negócio desse. Aqui, ó. Tá aqui, artigo 39, que fala sobre as práticas abusivas contra o consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Prática abusiva é aquela que exige uma vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor. Nesse caso, o motorista tem ali a relação de consumo, já falei sobre isso, mesmo que seja um serviço público. E tá aqui, ó, um dos pontos do artigo 39 é o que fala o seguinte: condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Ou seja, a prefeitura não pode exigir que você, ao parar o seu carro ali, pague pelo menos 30 minutos. Qual a justificativa para isso? Eu não vi uma justificativa que fala sem justificativa plausível, sem justa causa, isso não pode ocorrer. Se existe um aplicativo, se dá a possibilidade de fracionar o tempo, por que então não fraciona numa condição mais justa para o usuário? Então esse é um ponto que me chamou muita atenção também, né, e que a gente vai ficar de olho para não lesar. Porque aí a prefeitura colocou outras cláusulas lá, falando aqui a respeito de que a prefeitura não vai se responsabilizar por danos, etc. e tal. Em alguns municípios, quando usuários da área azul levaram à justiça, já teve decisão que foi contrária, mas não existe ainda um entendimento sobre isso. Não vamos nem entrar nessa situação. Mas está aí essa questão, então, da área azul aqui, Olímpia, que a gente está trazendo, foi publicada agora há pouco no Diário Oficial. Eu acho que os pontos mais polêmicos são a questão dos motoristas por aplicativo, eu acho que isso vale uma discussão, e dos taxistas também. Aqui nós não estamos defendendo uma categoria e indo contra a outra, não. Eu acho que taxistas têm a importância deles e precisam ser respeitados, mas os motoristas por aplicativo também. Acho que todo mundo tem que unir forças. Taxista, motorista por aplicativo, até porque os taxistas, por mais que eles tenham as vagas deles, não, né, eles vão sofrer também, dependendo de onde o cliente estiver e pedir, eles podem, né, sofrer algum problema ali durante o exercício da profissão deles. Então, acho que são alguns pontos que merecem um pouquinho mais de cuidado. E essa questão dos créditos, que eu achei ali um exagero, obrigar que você fique pelo menos meia hora ali na vaga. Já era errado uma hora. Porque aqui o Olímpia já não tinha como fracionar, já estava errado. Agora que vão permitir o fracionamento, poderiam trazer já melhorou um pouco, mas poderiam trazer uma vantagem, uma forma mais vantajosa para o consumidor. Até porque a base da relação consumerista é essa. E o Procon de Olímpia, que diz aí que está querendo trabalhar, gravando videozinho aí, postando nas redes sociais, podia começar a olhar mais para os serviços públicos também. Por que será que o Procon não olha? Por que será que o Procon não comprou a briga do transporte coletivo quando parou? Por que o Procon, hein? Só comprar briga com outras empresas é bom, agora quero ver o Procon peitar o próprio poder público. Tem convênio com a prefeitura, é um cargo comissionado escolhido pelo prefeito, né? Aí não tem coragem de brigar pela população. Aí tem que a emissora de rádio da cidade ir para o Ministério Público, fazer voltar o transporte coletivo e começar a levantar essas questões. Aí é brincadeira, né? Bom, 9 minutos para o meio-dia. Falando ainda em polêmica, vamos para Bebedouro agora, rapidinho, que o programa hoje deu uma embolada aqui. Polêmica em Bebedouro, áudios atribuídos a um médico que atendia na rede pública de saúde lá do município circularam ontem o dia todo no WhatsApp. O doutor Gilmar, como é conhecido, teria deixado de atender pacientes com Covid-19, se recusado, não quer mais atender, segundo pessoas próximas a ele, porque ele estaria sofrendo perseguições. Isso porque o médico receitava o chamado tratamento precoce contra o coronavírus e ele diz que estava sofrendo algumas críticas por conta dessa postura. Bebedouro vive uma crise na saúde com inúmeras reclamações do atendimento no Hospital Municipal Júlia, lá na cidade, e até mesmo profissionais que atuam lá dentro da unidade estão reclamando da estrutura de trabalho oferecida por lá. A repercussão dessa saída do médico foi tamanha que a prefeitura chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais afirmando que não interfere no trabalho dos profissionais da saúde. Vamos ver o recado da prefeitura. Eu sou Rogério Valverde, diretor de gabinete aqui da Prefeitura de Bebedouro. Venho aqui neste vídeo esclarecer um assunto que tomou conta das redes sociais no dia de hoje. É importante que todos saibam que a Prefeitura Municipal ou a Secretaria de Saúde jamais proibiram e jamais
proibirão qualquer médico de exercer a sua atividade aqui em nosso município. Aliás, os médicos têm total autonomia e liberdade para prescrever, seja o tratamento precoce ou não, para o tratamento da Covid-19. É importante vocês saberem disso. A rede pública dispõe de todos os medicamentos necessários, mas esse ato é exclusivamente do médico. Precisamos que todos nós estejamos unidos neste momento. Se você precisar sair de sua residência, saia com segurança, se proteja e proteja a sua família. Tá aí, né? Polêmica. Vai dar pano pra manga essa história lá em Bebedouro e a gente vai acompanhar. Coloca o Reginaldo aí na tela. Reginaldo, cadê você? Oi. Tem participação de ouvinte, pessoal mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, né? Isso, é pessoal... sobre a... Oh, desculpa, pode falar. Não, o pessoal mandando aqui no WhatsApp da... E parece que tem um ouvinte aí manifestando a respeito daquele cachorro que a gente falou no começo do programa, foi isso? Isso, diz que o cachorro ainda está lá na residência e o mau cheiro agora atinge a vizinhança toda lá, não foi retirado. Então, uma coisa que chamou a atenção foi justamente a ausência de qualquer referência no boletim de ocorrência, a da EMO, ambiental, que é responsável por esse serviço, nada, né? Então, Isso. vamos lá, atenção autoridades. O cachorro está lá ainda. Tá, ela pede, por favor, para alguém possa ir lá retirar o cachorro, porque tá difícil lá na vizinhança. Agora, horário de almoço, já pensou? Imagina, não. Vamos cobrar atenção. E se não forem, você avisa a gente, viu? Isso. Estamos cobrando aqui ao vivo para que até a tarde alguém... Já era para ter feito. Já era para ter acompanhado, porque nós temos aqui uma autarquia que cuida disso, ou pelo menos deveria cuidar. Pelo jeito, então, eles não acompanharam a ocorrência. Que estivessem acompanhados, teriam recolhido o animal. Se não recolheram, peraí, se acompanharem e não recolheram, é pior. Eu não sei o que é pior. O que você acha? É pior não acompanhar ou acompanhar e deixar o cachorro lá? É, acompanhar e deixar lá, né? Acho que é pior, né? Acho que é pior, né? Não sei qual das duas, de qualquer forma tá feio. Mas eu não sei o que aconteceu nesse caso. Vamos continuar cobrando então, viu? A nossa ouvinte aí, se não mandarem ninguém aí para recolher esse animal, se avisa a gente, tá bom? Agora 5 minutos para o meio-dia, vamos seguindo aqui com as informações, agora atualizando os números da pandemia de Covid-19 aqui em Olímpia. A Secretaria de Saúde informa que ontem recebeu 25 resultados negativos e 34 positivos para a Covid. Outras 74 notificações suspeitas foram registradas e, por outro lado, mais 24 pessoas estão recuperadas. Com essas atualizações, Olímpia chega a 7.785 casos confirmados, dos quais 7.479 estão curados, ou 96% do total. 212 vieram a óbito, morreram, e 25 estão internados em hospitais de Olímpia e região, sendo 12 em UTI e 13 em enfermaria. O município aguarda resultados de 272 suspeitos, sendo um hospitalizado. E agora vamos seguir falando da pandemia, agora vamos para Catanduva. Olha, notícia preocupante também. Hospitais e a unidade de pronto atendimento de Catanduva atingiram 100% de ocupação dos leitos para pacientes com Covid-19 ontem. Inclusive, isso chama bastante atenção. A própria Renata Bugatti, diretora de saúde da Fundação Padre Albino e gestora das unidades de saúde, ela falou que a Fundação tem negado, em média, 48 vagas por noite à Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Não é apenas um número, gente, são 48 vidas em perigo e sem assistência. São solicitadas internações de pacientes com Covid-19, mas eles não têm estrutura para receber. Ainda de acordo com a diretora, além da falta de leitos, a Fundação também pode enfrentar falta de medicamentos e de profissionais capacitados, ou seja, o que já está ruim pode piorar ainda mais. O que mais vocês querem de informação para colocarem na cabeça que é hora de todo mundo redobrar a atenção, redobrar os cuidados, porque a terceira onda já está começando. E olha só, falando em terceira onda, é uma atrás da outra, não dá para ser diferente, infelizmente. A região de Rio Preto é a que tem o maior predomínio da variante de Manaus do coronavírus no estado de São Paulo, a P1. Isso é o que aponta um estudo do Instituto Adolfo Lutz. Das amostras de maio analisadas na região, 96% são da variante P1. Outras 2% são da linhagem P2, descoberta no Rio de Janeiro. O restante das amostras é B1... Peraí, que variante, tem tanta variante, que daqui a pouco vão colocar o número 9 na frente delas, porque não vai ter mais, igual fizeram com o celular, lembra que não tinha mais número disponível, colocaram 9 na frente? Agora tem a B1.1.28. Comum no Brasil,
já localizada em outros países, com 0,69%. Mesma porcentagem da variante B1.1.7 do Reino Unido, chamada variante de atenção, que ainda não havia sido detectada em Rio Preto. Parece aquela placa do Mercosul, né? Em outro estudo, este da Secretaria Estadual de Saúde, os dados apontam que ao menos 10 cidades da região já confirmaram pacientes infectados com a variante de Manaus. São elas Barretos, com 4 casos, Bebedouro, com 2, Fernandópolis, com 1, General Salgado, com 1, Icém também tem 1, Ilha Solteira tem 3, Ipiguá tem 1, Paulo de Faria tem 1, Pereira Barreto 2 e Rio Preto tem 1. Barretos tem mais que Rio Preto, olha o tamanho de Rio Preto, hein, em comparação a Barretos. E não bastasse, já estamos falando da variante B1, B2, B3, B1.2.3, ao quadrado, raiz quadrada mais π, dividido por não sei quanto, tá difícil esse negócio de variante. E agora surgiu mais uma. A Sociedade Brasileira de Virologia confirmou ontem a identificação de uma nova linhagem brasileira de coronavírus, a P4. De acordo com a SBV, a variante apresenta a mutação L452R na proteína E. Eu não vou ficar dando desses detalhes, porque nem eu entendo isso. Vamos seguir. Ela sofreu uma mutação na linhagem do coronavírus, mas ainda não sabem se é mais transmissível ou mais letal que as outras. Segundo a Sociedade Brasileira de Virologia, a nova variante tem circulado nas regiões das cidades paulistas de Mococa, Caconde e Itapira, próximas da divisa com Minas Gerais. E também na região de Porto Ferreira, Descalvado, Itirapina, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Itapetininga, Iperó e Cesário Lanche. Vamos agora ouvir o prefeito de Porto Ferreira. Foi descoberta uma variante, uma nova cepa do Covid-19, que até então não era classificada, que não é a indiana, não é a britânica, não é a de Manaus, não é a do Rio de Janeiro, é uma variante do vírus própria, nossa, que apareceu aí em Mococa e aqui em Porto Ferreira. A investigação está acontecendo, vocês já estão acompanhando isso há algum tempo. Nós trouxemos que uma parceria dos laboratórios da Unesp de Botucatu, Araraquara e Rio Preto estavam trabalhando nessa investigação, e essa variante possui as suas características. Até mesmo arrisco aqui, na condição de leigo, mas gestor do nosso município, em dizer para vocês que muito provavelmente é devido a essa variante que, apesar de nós nos destacarmos no estado, no índice de isolamento, porque alguns podem se surpreender com esse dado, né? Mas Porto Ferreira, dentro da lista de ranqueamento que o município tem junto ao governo do estado, dos municípios com maior isolamento, Porto Ferreira sempre está entre os 10 primeiros, mesmo com toda a circulação de pessoas que nós estamos tendo. Imaginem outras cidades. Mas, no nosso caso, mesmo com isso, a nossa contaminação continua acelerada, enquanto em alguns outros locais é menos acelerada. De todos os casos que nós já identificamos em Porto Ferreira, apenas da cidade de Porto Ferreira, que a gente centrou nossos estudos aí na cidade de Porto Ferreira, nós já identificamos 207 casos, né? É raro eu acho que cidades pequenas, não existe nenhuma cidade pequena onde foi tão monitorado as variantes como a gente fez para Porto Ferreira. Então, em 207 casos, 37, ou seja, quase acima de 17%, né, em torno de 17%, já estão com essa nova variante. E se a gente pegar os dados agora recentes de maio, isso é mais frequente ainda, é acima de 20%. Então, esse fator é um fator, sim. Mas nós temos ainda os outros 80%, então vamos pensar, desses 70 casos, se a gente pegar 80, são 56 casos pela variante P1 ainda. Então, não é só essa variante, não vamos incriminá-la. Existe a variante P1 sendo disseminada aí, com uma frequência maior também. Então, é um conjunto de fatores que a gente não pode esquecer. Tá aí, mas parece que o pessoal se esqueceu, né? Infelizmente. Tá difícil, complicado, mais uma variante, sinal de alerta já estava aceso, agora então acho que aumentaram a potência, né? Agora veio aquele farol lá de chamar o Batman. Bom, gente, vamos seguindo aqui com o programa. Próximo assunto pra gente, por favor, vamos lá. Nosso Jornal Regional no ar. Agora vamos falar de auxílio emergencial, né?
Trabalhadores informais nascidos em setembro recebem hoje a segunda parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício vai ter parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 3 semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social UNIS de dígito final 7, também poderão sacar o benefício. Mais alguma coisa? Acabou? É isso. Reginaldo Henry, só para a gente fechar a conta aqui, passar a régua, eu vi que tem um comentário aqui do pessoal reclamando, a Sônia Bertuolo, lá no Morada Verde, amanheceu forrada de cisco de queimada. Ela perguntou se não está proibido. Tá sim, é crime ambiental, inclusive denuncie. Queimada em canavial é a polícia ambiental. Não é, Reginaldo Henry? Pode colocar você na tela aí, de repente se despedir. Não gostou de aparecer, quer continuar sendo... Eu sou tímido. Bem tímido, né? Sou tímido. Tem vergonha. Tá certo. Muito bem, então, é isso. Tchau, gente. Acabou aí já? Até amanhã. Tá indo embora, tá com pressa? Ah, não? Tá com pressa, sim? Tudo bem. Horário. Vou liberar o senhor. Então, tá começando a Rede Bandeirantes aí, né? nós temos que entregar para as nossas afiliadas o programa. Ó, temos 120 emissoras que devem estar transmitindo alguma coisa nesse horário, mas não no nosso programa. Em todo mundo. Em todo o mundo. Não, deve ter muito mais de 120 emissoras no mundo, né? Pelo menos 120. Pelo menos 120 Está emissoras ao vivo de todo nesse mundo momento. estão ao vivo neste momento, mas não com a nossa programação. Não. Por enquanto aqui são só 3 emissoras de rádio mesmo. Mas quem sabe um dia, né? Sonhar, mais um sonho impossível. Eu vou para Rio Preto às vezes ouvindo essa música, Maria Bethânia. Muito bem, gente. Aleatório demais no fim do programa, né? Do nada, assim. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, cuida bem de você para mim. A gente se fala amanhã de novo, a partir das 8 com o nosso show da manhã e a partir das 11 com o Jornal Regional. Aquele abraço bem forte, cuida bem de você para mim. Fui!